Relaxa. Bom, pessoal, eu tô fazendo esse vídeo, eu queria fazer há bastante tempo. É o GLS 96 do André, a gasolina. Ele comprou esse carro em agosto de 2007. E mais ou menos na época em que eu fiquei amigo dele. Esse carro, eu acho que ele segundo ele me fala, ele enfim, curtiu muito o meu SLE 91 e queria um GLS, porque ele é mais novo que eu e ele era moleque quando esses últimos GLS estavam no mercado, e ele sempre gostou. Eu na época dei preferência, né, indiquei para ele ou comprar um Classic ou um GLS 94, 95, que são mais equipados. Mas ele achou esse 96 que tem a vantagem de ser a última série aí. É sempre interessante em termos de valor para uma coleção aí, na minha opinião. Esse é um GLS 95, 96 verde Rousseau, a gasolina, com ar-condicionado, direção hidráulica, tá? Em 96 a GM fez algumas alterações, né, no final de 95, exatamente as alterações que esse carro apresenta. E essas alterações, pelo menos na época assim, que elas foram feitas, eu achei meio estranhas. Eu vou colocar para vocês, elas não fazem, na minha opinião, elas não faziam muito sentido. Basicamente a GM deu uma empobrecida aparente no carro, tirou uma série de acessórios e opcionais e colocou o carro como que num pacote único, tá? Em que ele vinha, estou sempre falando do GLS, ele vinha com farol de neblina, ele vinha com roda aro 14, a mesma do Cadete GSI, que chegou a sair no final de 95. Teve uma série uma segunda série do GLS 95 que saiu com essa roda, não saiu com a diamantada. Ele tem os frisos laterais diferentes, um borrachão mais delgado, né, mais fino. Direção hidráulica, trio elétrico, cinto de 3 pontos atrás, passou a ser de série, não era. Vidro, espelho, trava elétrica, eu falei, direção hidráulica, interior todo em veludo. Opções, ar-condicionado, rádio CD player. Isso no final de 95, porque no começo de 96 a GM começou a dar o CD de brinde. Então os carros passaram a vir com CD de série. Esse aqui não tinha, ele é no final de 95 e o CD não foi pedido. Então ele não tem antena aí na frente e não tem os alto-falantes aqui atrás. E o André deu a sorte de comprar esse carro. O proprietário instalou um CD player aí no painel com uma anteninha interna no para-brisa, então ele não foi furado. O André comprou esse carro numa loja, na Penha, aqui em São Paulo, sem saber nenhuma história. No odômetro marcava 1 ou 2 mil quilômetros, o que daria aí pela lógica 101 ou 102 mil quilômetros. Não soube nada sobre o carro, a não ser o nome do proprietário anterior que estava no documento. E o carro é muito bonito, muito liso, ele tem algumas marquinhas de batidinhas ou de pedrinhas no capô, no farol, mas ele é um carro muito inteiro, muito original, nunca foi batido seriamente, tá? Então é um carro bastante interessante. Então, uma série de opcionais, uma série de equipamentos que a GM disponibilizava nos SLE 93 ou nos GLS 94 e 95 como opcional, passaram a história. Então, primeiro, freio a disco. O 96 não tinha freio a disco nem como opcional, isso não era mais possível. O interior dele, esse aqui está meio sujo, mas ele tem o mesmo tecido do Vectra 1. O veludo também gostoso. Se está com um probleminha aqui, na forração de porta, é um problema isso, elas descolam, né? Ele é um interior bem mais escuro do que os GLS 94 e 95 e, na minha opinião, aqueles eram menos sisudos, mais bonitos. Dentro ele perdeu uma série de acessórios, então ele tem lá o trio elétrico, vocês podem ver, mas ele perdeu mesmo como opção, regulagem de farol, tá? O farol de neblina, farol de milha, aquele que acende aqui que era opcional, né? Que vinha em conjunto aí com a regulagem de farol, não tem mais. Ele tem o temporizador, o para-brisa que eu mostrei no clube, tá? E era isso, era basicamente aqui dentro o ar-condicionado, o câmbio automático, muito raro de ver, e o CD, tá?
O mais interessante é que para a linha 96 a GM mudou completamente o painel. Ele é um painel espumado, acho que vocês conseguem ver aqui, está quente, mas eu estou apertando. O formato básico é o mesmo do painel do Monza, mas ele é espumado, é uma outra peça, fabricada por um outro processo de fabricação, tá? Então você vê aqui, olha, não existe aquele aplique feio que a GM colocou no 91, que a hora que você tirava tinha uma cavidade. Isso é uma peça única. Então você vê que eu estou apertando aqui. A tampa do porta-luva, ao contrário, é o mesmo porta-luva anterior, do carro com ar-condicionado, tá? Uma outra coisa que já apareceu na linha 95 é esse reloginho. O reloginho ele acende em laranja quando você liga o instrumento, né? Quando você liga a iluminação do painel, ele acende em laranja. Não tem mais cronômetro, tá? Essa alteração do painel é curiosa. Ele parece um painel de Ômega, do Ômega Nacional, é bem parecido. Faz menos barulho. E ele dá até a impressão de ser um carro mais rígido, mais sofisticado, porque ele realmente torce muito menos do que... Eu acho que ele, né, por ter essa flexibilidade, ele se acomoda mais e possivelmente ele não tem a tendência a trincar pelo tipo de construção dele. Outra inovação interessante que a GM implementou está no teto. Então, desde 1985, quando a GM lançou o Fase 2, primeiro com o forro de vareta e depois em 91, quando ele passou a ter o forro pré-moldado, é que a lâmpada de cortesia ficava aqui no meio. E aqui você tinha aquelas lampadinhas de leitura protuberantes, né, com os dois fachos. Isso acabou na linha 96. A luz de cortesia central sumiu. Você passou a ter dois conjuntos com luz de leitura na borda e a lâmpada de cortesia no meio, tá? Então você tem aqui, tá vendo a luz de leitura? Você aciona diretamente, tá? É uma alteração estranha no sentido de que fizeram isso certamente quando essa alteração foi implementada. A GM já tinha planos de descontinuar o Monza, porque meses depois, em abril de 1996, ela lançou o Vectra 2, o Vectra arredondado com suspensão multilink. Então eu nunca consegui entender isso aqui. O mais curioso eu vou fazer para vocês verem, dessas duas luzes, quando você fecha a porta, né, o Monza tem a temporização, mas é só para a dianteira. A traseira apaga. Então o curioso, só a dianteira é temporizada quando você fecha a porta. Você abre a porta do Monza 96, acende as duas luzes de cortesia, a dianteira e a traseira. A hora que você fecha, a traseira se apaga imediatamente e a dianteira fica. Esse conjunto de lâmpadas aqui, ele é usado, por exemplo, nos Astras, modelo mais simples, o Advantage, por exemplo. Aqui na frente, atrás ele tem um sistema diferente com as lâmpadas aqui na lateral. E foi uma mudança para o último ano. O GL96, a última série, aquela série com a logotipia diferente que eu falei para vocês, eles não têm essa lâmpada traseira, tem só a da frente. É curioso, é algo que, se você for pensar qual a lógica aí da GM fazer isso no apagar das luzes praticamente. Vou mostrar um pouquinho do motor para vocês. Tá sujo, que ele usa muito para viajar. Então aqui você vê o motor 2.0 FI, que equipou a imensa maioria dos Monzas de 92 em diante, tá? O GLS 96, então ele tem o revestimento aqui, né, o anti-ruído do painel de fogo, mas também não tem o revestimento do capô, tá? Tem a lâmpada, coisa que o Monza Clube do Fábio que eu mostrei para vocês outro dia não tem. Esse aqui ele tem um motor basicamente igual ao que vinha, só que ele tem todas aquelas características da primeira injeção digital que eu coloquei para vocês, isso tudo está presente. Só que ele tem a válvula EGR, é uma válvula que, sob certas situações de funcionamento do motor, é um dispositivo antipoluição, tá? Ele é essa cápsula redonda aqui. Essa válvula, ela, sob certas situações de funcionamento do motor, geralmente acelerador meio aberto e rotações médias, ela puxa um pouco dos gases de escapamento para admissão de novo, e com isso você consegue uma redução no índice de poluição de óxido de nitrogênio. Em 97 o índice, né, de poluição dos veículos, né, que os veículos novos podiam emitir era menor, e isso já foi uma coisa que a GM se adiantou e colocou no motor
dos Monzas de 95 em diante. Ele também tem as alterações na caixa de câmbio de que eu falei, do Monza Clube do Fábio, de que a quinta, o escalonamento das marchas é um pouco diferente do que era até 94, e a quinta tem relação 0,76, o diferencial é um pouco mais longo, mesmo esse carro sendo a gasolina. O resto das características do motor não muda, ou seja, a mesma injeção de bico simples, que na minha opinião é uma injeção precária, parece mais um carburador pouco evoluído. Na versão a gasolina, que nem esse aqui, que gera 110 cavalos, a dirigibilidade a frio é aceitável, na álcool não é boa, ela deixa o motor muito acelerado quando está frio. Esse tem aquele comando um pouco mais, também eu já falei, um pouco mais de duração, um pouco maior do que o motor a álcool, então ele tem uma curva de torque um pouquinho esquisita, um pouquinho vazio para o motor 2.0 em baixa. Em compensação ele abre, esse carro anda muito, também tem aquela flechinha adaptativa da troca de marcha. E enfim, é a última série, acho um carro bem legal, que a gente que faça parte aí da coleção, acho um carro importante. O último comentário aí que eu queria fazer sobre ele, uma pequena alteração que o André fez. A única alteração, esse carro é 100% original, ele não veio com som, né? O André colocou um aparelho aí, na verdade o antigo proprietário já tinha instalado, ele substituiu. A única coisa que ele fez nesse carro foi colocar o escapamento do SR, que a gente gosta, dá um barulho aveludado, uma delícia, um barulho grosso, sem ser muito alto, não é um barulho que incomoda quando você está viajando ou quando você está andando na estrada. Eu vou ligar o carro, terminar o vídeo com o barulho do motor. Barulho grosso aí, típico dos... Mas na verdade é um pouco diferente do barulho do motor carburado. Barulho muito gostoso, e é com ele que eu vou terminar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um carro bem importante, bem diferente, por conta de todas essas alterações que eu falei para vocês e que duraram tão pouco tempo. Tá? Em 96 o número total de Monzas fabricados foi de pouco mais de 10 mil, contra 30 mil, mais ou menos 30 mil em 95, 60 mil em 94. Então são alterações que no futuro, quando esses carros tiverem, a grande maioria deles tiver saído de circulação, que é o que acontece normalmente, vai ser muito difícil aí você ver o modelo 96, até estatisticamente, e essas modificações que eu falei vão ser ainda mais, vai chamar ainda mais a atenção de quem se interessa. É isso aí, espero que vocês tenham gostado.